Apresentação do relatório final da turma 001 do grupo 5, como trabalho do projeto integrador número 5. Eu representando a nossa turma. O nosso trabalho teve o presente título como Análise e proposta de melhoria da organização no ambiente de trabalho com base nas normas de segurança em uma indústria de Sertãozinho. O presente trabalho foi desenvolvido pelos alunos Alex Aparecido, Catiúcia Perpétua, Eliezer Ricardo, Márcia Ribeiro, Patrícia Franciele, Wagner do Nascimento e Washington Danilton, sendo esses os membros oficiais que desenvolveram por excelência o trabalho que será apresentado uma síntese aqui para vocês. Bom, de forma introdutória, a gente iniciou o nosso trabalho buscando fazer uma delimitação e sobretudo, alinhar com o tema proposto pela Univesp, onde chegamos no título mencionado anteriormente, e a partir daí fomos fazer a busca da empresa para poder iniciar os estudos, com o objetivo de compreender um pouco mais os aspectos conceituais voltados para a higiene e segurança do trabalho e como que se dá essa perspectiva nas empresas, compreendendo um pouco dos seus desafios e até, se possível, propor algumas alternativas para poder atender alguns gargalos. Nesse sentido, para alcance dessa clareza e desse resultado, foi feito um questionário de pesquisa a fim de entender como a realidade se expressa e, a partir daí, fazendo uma proposta e propondo melhorias, sobretudo para estimular o uso correto e o uso consciente das EPIs e com um certo estímulo por parte da empresa. Nesse sentido, os nossos objetivos, de forma geral, era de fato fazer uma compreensão de como que se dava o processo produtivo dessa empresa, entender um pouco a base conceitual referente às normas de segurança, identificar quais NRs que têm a coligação e essa vinculação com a realidade e também fazer uma análise a partir de uma pesquisa de campo. Esse trabalho ele se justifica, pois, além da sua riqueza para a formação e o rigor acadêmico, ele também permite com que a empresa consiga ver para além do seu cotidiano, que em busca de produtividade, atender prazos, a gente contribui também para a empresa um olhar mais acadêmico, analítico referente aos seus processos e também para a comunidade de forma geral, entendendo que esse trabalho, ficando disponível para a Univesp, vai ser possível outros alunos conseguirem entender um pouco dessa dimensão e como que se dá a prática dessa pesquisa. Bom, dentro da fundamentação, procuramos entender como que se dava a história da segurança no trabalho do Brasil, trazendo uma perspectiva histórica concreta, procurando entender quais foram os desafios, mas no âmbito legal. Então, o trabalho ele vai apresentar de forma direcionada uma evolução de datas e leis até chegar na mais recente e, atualmente, a mais vigente e que, de alguma forma, serve também como parâmetro de fiscalização nas empresas, as NRs. Bom, nesse sentido, para poder compreender a empresa, também foi feita uma pesquisa para entender um pouco da história, saber quanto tempo que a empresa está no mercado, e foi identificado que ela está há mais de 30 anos. Entre as suas principais atividades estão dobra e corte de chapa para montagem de equipamentos e também alguns armários e utensílios voltados para a área hospitalar ou voltado para áreas da saúde como um todo. Dentro dessa dimensão, compreendendo um pouco de como que se dá as empresas, onde foi feito todo o trabalho de pesquisa,
O material também, na íntegra do relatório, vamos ilustrar com imagens um pouco do seu parque produtivo e também da fachada da empresa, a fim de termos uma visão introdutória de como que é o espaço onde foi aplicada a pesquisa. Vale destacar que para desenvolvimento do projeto nós tivemos várias disciplinas já estudadas que contribuíram de forma essencial, entre elas a própria disciplina de higiene e segurança no trabalho, entre outras, assim como as disciplinas que nos auxiliam muito referente à metodologia de pesquisa, qual o rigor para poder montar toda a nossa bibliografia, entre outros pontos. Dentro da metodologia, fundamentada em vários pensadores, nós seguimos uma forma de buscar o conhecimento fundamentada no design thinking, onde inicialmente houve um debate, compreendendo o que era o local, uma visita para poder se inteirar da realidade, a partir daí uma nova discussão e tentando revisitar depois o local de pesquisa, para a partir daí a gente pensar em um protótipo e propor uma aplicação pensando numa melhoria. Além disso, também foi proposto para a análise de dados qual seria a melhor ferramenta para poder coletar as informações. Entre elas, vimos que um questionário com resposta de perguntas abertas seria o melhor caminho para termos uma visão peculiar e aprimorada do trabalho. Nesse sentido, nós aplicamos várias questões, passando aí de 20 perguntas, para entender um pouco do cenário particular da empresa, como quantos funcionários que tinham, como que funcionava o processo de orientação e treinamento. Entre as perguntas mais técnicas, como que se dava a troca e como que se dava toda a questão de encaminhamentos de EPI, formação da NR, formação continuada, das capacitações para novos colaboradores, e todos esses pontos foram feitos uma intervenção na empresa através do questionário, para a partir daí a gente compreender a realidade e fazer uma proposta aí de algumas melhorias. Bom, após a aplicação do processo de perguntas na empresa, foi possível chegar em algumas conclusões. Uma delas, de fato, nós temos uma tangência muito grande quando a gente vê na teoria, encontramos lá todo o amparato legal que vai determinar como que deve funcionar e como que deve garantir as regras para a segurança da vida e da saúde do trabalhador. E uma das perguntas que foram feitas, que serviram de base para o nosso protótipo, se a empresa tinha algum programa de estímulo para que o trabalhador fosse recompensado de alguma forma para aqueles que têm uma conduta e procuram utilizar os EPIs de maneira correta, como também aqueles que buscam ter uma conduta de acordo dentro do espaço produtivo. E a empresa não tinha nenhum plano e nem tinha pensado algo nesse sentido. Dentro dessa perspectiva e caminhando aqui para as nossas considerações finais, percebemos que se a empresa propor algo, uma recompensa ou financeira, uma recompensa ou em pontos, uma recompensa de alguma natureza, ou fazer algum processo gamificado para poder estimular, reconhecer quando esse trabalhador está fazendo as atividades de acordo com a proposta, alinhado com a segurança do trabalho, com certeza melhoraríamos muito a performance, de tal maneira de que todo esse cuidado não seria apenas uma imposição, mas sim garantiria que o uso e seguir dentro dessa perspectiva de segurança do trabalho, ele iria internalizar, fazendo parte da sua cultura dentro do trabalho. E nesse sentido finalizamos então o nosso trabalho. Aqui segue uma referência para que possa servir de base para estudos futuros.